Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e agora a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme. Bom, basicamente período e frequência são conceitos que fazem sentido quando a gente fala de movimentos periódicos. E o que é um movimento periódico? É um movimento que basicamente se repete, tá? Então, por exemplo, imagina que você vai para a escola todo dia. Isso é um acontecimento periódico. Então você consegue falar assim, ó, eu vou para a escola 5 dias por semana, tudo bem? Então existe uma frequência aí desse acontecimento, beleza? Agora, se eu, por exemplo, eu tenho um evento que eu faço na minha vida que assim, uma semana eu não vou, na outra semana eu vou uma, na outra semana eu vou 3, na outra eu vou 4, na outra eu vou 2, na outra eu não vou de novo. Tá vendo que não tem um padrão de acontecimento, tudo bem? Não é um acontecimento periódico, porque ele está sendo meio aleatório aí, tudo bem? Então, pensa que essa é a ideia. Todo movimento periódico vai fazer sentido a gente falar do conceito de período e frequência, tudo bem? E o movimento circular uniforme, que é o que a gente vai falar né, dentro dessa aula 6, né, é um tipo de movimento periódico e a gente vai falar desses conceitos. Então, pensa assim, ó. Imagina que o que é um período e uma frequência? Frequência, gente, é uma coisa meio intuitiva da gente saber, por mais que a gente às vezes se confunda. Pensa assim, se eu perguntar com que frequência você vai à escola, você vai falar assim, ó, eu vou tantos dias por semana. Tá vendo que você falou um número de vezes por um tempo? É exatamente esse o conceito de frequência. Então a gente vai dizer que frequência, gente, é um número de repetições por um determinado intervalo de tempo, tudo bem? Então não importa que a unidade, a princípio, né? Eu poderia falar, eu faço tal coisa uma vez por ano, isso é uma frequência, tá? Então é quantidade de vezes por ano. No movimento circular a gente vai falar assim, ó, eu fiz tantas rotações por segundo, ou tantas rotações por minuto, beleza? Então essa é a ideia, é o número de repetições ocorridas em um intervalo de tempo, beleza? E o período é o contrário, o período já lembra a gente de tempo, certo? Então o período não é um número de vezes, o período é o tempo mesmo, né? Então é o tempo que demora para uma repetição, tudo bem? Então imagina que eu tô no movimento circular uniforme, certo? O que acontece? O período é o tempo que demora para eu dar uma volta. A frequência são quantas voltas eu dou em um tempo, beleza? Percebe que até pela definição a gente percebe que um é meio o inverso do outro. Se a gente falar em segundos, ó, o período é quantos segundos demora para uma volta. A frequência são quantas voltas eu dou para o segundo, certo? Um é o inverso do outro, beleza? Então essa que é a ideia que vocês têm que ter em mente, tá? O período é o intervalo de tempo de uma repetição e a frequência o número de repetições em um tempo. Então, pela definição que eu falei, a gente vê que o período é o inverso da frequência. Quando a gente fala de inverso, a gente escreve assim, ó, T é 1 sobre F. Ou eu poderia escrever ao contrário, F é 1 dividido por T. E aí, gente, pensa, se o período é um tempo, no sistema internacional vai ser em segundos, mas, teoricamente, poderia ser em minutos, anos, qualquer unidade. No sistema internacional, a frequência vai ser, então, em 1 sobre segundo, beleza? Se a frequência é 1 sobre o período, eu vou ter que a unidade é 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo é o que a gente chama popularmente de Hertz, beleza? Então, quando a gente fala Hertz, eu falo assim, ó, a frequência de oscilação é de 2 Hertz. Eu sei que são 2 oscilações por segundo, beleza? Então, isso aí é muito bom, já tem em mente. Mas uma outra unidade que poderia aparecer é a unidade de RPM. Isso aqui significa o quê? Rotações por minuto. Tudo bem? Se eu tiver RPS, é a mesma coisa do que Hertz, tá? Porque seria rotações por segundo, tá? Então, é basicamente isso, gente. E aí a gente precisa saber converter e tal, né? Se eu tenho, por exemplo, 1 RPM, como que eu poderia passar isso para Hertz? Pensa, isso aqui é uma rotação por minuto. Como eu passo isso para Hertz? Eu preciso em segundos, né? Então, é uma rotação a cada 60 segundos. Tá vendo? Então é meio que dividir por 60, beleza? E rotação por segundo aqui, ou oscilação por segundo, é o próprio Hertz, tá? Então um exemplo como a gente pode trabalhar com isso. Beleza, gente? Então assim, conceito de período e frequência ele é mais simples, curto, a gente vai usar ele bastante e vocês têm que saber identificar, tá? Então em vários contextos. Eu vou dar um exemplo pra gente fechar essa aula que assim, ó,
tem que pensar, qual é o período do ponteiro dos minutos de um relógio e qual é a frequência dele. Então fica com essa reflexão, porque você vai ter que pensar no quê? Bom, o que é o período do ponteiro dos minutos? Você vai ter que olhar o relógio e ver quanto tempo demora para ele dar uma volta completa, certo? Pensa, o ponteiro dos minutos vai demorar 60 minutos para dar uma volta. Esse é o período, tudo bem? E a frequência, gente? Basicamente ele dá uma volta a cada 60 minutos. Faz sentido? Tá? Eu poderia também converter em segundos se eu quisesse. Legal? Então, gente, é basicamente essa a ideia de período e frequência, e é importante a gente saber que isso vale para movimentos periódicos. Show de bola, gente? Então, continuem os estudos aí e a gente já continua com o nosso estudo de movimento circular. Show? Gente, movimento circular uniforme é a parte mais importante dessa aula de movimento circular. É o que mais vai despencar aí nos vestibulares, beleza? Então, vamos começar definindo. Gente, o movimento circular uniforme é um movimento que a trajetória ela é circular, ou seja, lembra, o que é um círculo, uma circunferência? É uma trajetória que tem um centro e eu sempre mantenho a mesma distância desse centro. Essa distância do centro, que se permanece constante, a gente chama de raio, beleza? Então eu coloquei aqui um exemplo, né? Uma bolinha azul, que ela está em 4 momentos distintos aqui, né? Percorrendo essa trajetória circular. E o interessante é que a velocidade desse corpo, o módulo dessa velocidade é sempre constante. Por isso que a gente chama de um movimento circular e uniforme, beleza? Então, basicamente, se isso fosse um carro, né, a gente veria que lá o velocímetro ele não mudaria, né, o ponteiro, ele ficaria fixo em uma posição, legal? Então, a primeira coisa aqui, para o movimento ser circular uniforme, então vamos dizer aqui, né? Vamos só escrever que o módulo da velocidade é constante, beleza? E aí a segunda coisa que a gente pode pensar é sobre a aceleração. E o que muita gente pensa é, bom, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Porque a gente lembra, né, da definição básica de que a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Só que muita gente se engana com uma coisa. Essa expressão, ela é vetorial, na forma mais generalizada, tá? Como assim vetorial, Eufrásio? Aula 4, vetores. A aceleração, velocidade são grandezas vetoriais. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Velocidade tem 3 características, tem 3 coisas que caracterizam essa velocidade. A primeira coisa é o módulo. Módulo é a mesma coisa que intensidade, magnitude, tudo bem? E a gente tem outras duas, que é direção e sentido. Tudo bem? Ou seja, gente, quando a gente fala de aceleração aqui, ó, para eu ter variação da velocidade, se a velocidade é um vetor, né, para eu ter uma variação, não basta mudar, não é só mudar o módulo, tudo bem? Pensa assim, muita gente associa a velocidade só com valor, tudo bem? Mas a velocidade tem outras características. Ou seja, se eu mudar o módulo ou mudar a direção e sentido, certo? Eu estou tendo variação da velocidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, né, da vida é assim, ó. Imagina que você chama, que nem eu, chamo Lucas. Tem outra pessoa que chama Lucas, certo? E eu posso dizer então que essas duas pessoas são a mesma? Pô, não posso, né? Pô, só porque o nome é igual, eu vou dizer que as pessoas são iguais? Exatamente. Então, só por eu ter duas velocidades com o mesmo valor, mesmo módulo, eu não posso dizer necessariamente que elas são velocidades iguais, beleza? Se existem outras coisas que caracterizam a velocidade. Essa aqui é a ideia, tá? Então, gente, o que a gente vai escrever aqui, ó? Se velocidade tem essas 3 características, né? Vamos apagar aqui, ó. Basicamente, eu tenho 2 formas, né, tá, de mudar a velocidade, de ter uma variação. Eu posso mudar em módulo, e aí quando mudar em módulo, gente, é importante a gente saber que existe uma aceleração responsável por mudar o módulo, que é a aceleração tangencial. Beleza? Ou a gente chamar só de AT, beleza? E a direção e o sentido, tá? A gente poderia dizer que seriam 3 acelerações, mas no caso vão ser 2. Porque a outra aceleração vai cuidar tanto da direção e do sentido ao mesmo tempo. Porque quando eu tiver mudança de um, eu vou ter do outro naturalmente, tá? Então eu vou ter aqui a aceleração centrípeta. Beleza? Tá? A gente já comentou isso, tá? Na parte de vetores, mas só retomando que aqui vai ser bem importante, tá? Então a aceleração centrípeta é a aceleração responsável por mudar a direção e sentido do movimento, da velocidade, beleza?
Ou seja, nesse caso, está mudando o módulo da velocidade? Não está. Então, a aceleração tangencial, quanto é? Ela vale 0, tudo bem? Então, não tenho aceleração tangencial, nada faz mudar o módulo. Porém, eu tenho uma aceleração que muda a direção e o sentido. Olha só, aqui a velocidade estava indo numa direção e sentido, aqui em outra, aqui em outra, aqui em outra. E nos estados intermediários também, beleza? Então eu tenho uma aceleração centrípeta e a gente tem que saber que ela é calculada a partir da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tudo bem? Então o módulo da aceleração centrípeta é dado por essa expressãozinha, tá bom? Essa expressão ela é um pouco mais chatinha de ser demonstrada, então a gente vai manter, né, por enquanto, né, aqui a expressão de como a gente já vai usar na prática, beleza? E aí o que acontece, gente? Beleza. Aqui uma coisa interessante que eu quero mostrar é que isso aqui, gente, por mais que é uma expressão que parece meio diferentona, se vocês fizerem uma análise aqui, isso aqui vai resultar em metros por segundo ao quadrado ainda, que é a unidade de aceleração, tá? Como a gente pode ver, ó, velocidade é metros por segundo. Se tá ao quadrado, vai ficar metro quadrado, segundo ao quadrado. E o raio é em metros, então vai ficar 1 metro embaixo. Vai cortar um quadrado com esse metro, vai sobrar só metros por segundo ao quadrado, ok? E aí, gente, tá bom. O que mais eu quero explicitar aqui para vocês? Que existe uma outra forma de a gente calcular também a aceleração centrípeta. Lembra que a gente viu, né, que a velocidade linear era igual à velocidade angular vezes o raio, tudo bem? Então, o que a gente vai ter? Eu posso escrever essa expressão em termos de velocidade angular. E isso aqui vai ficar como? Vai ficar velocidade angular vezes o raio. Ué, frase, como você deu esse salto aí, ó? Vamos lá, vou fazer um rascunho aqui, ó. Se velocidade linear é angular vezes o raio, aquela expressão vai ficar assim, ó. Velocidade angular vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem? Então eu vou elevar os dois ao quadrado, dividir pelo raio. E aí, ó, tem um raio ao quadrado que divide com esse raio, sobra só um raio. Por isso que deu angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Então só uma demonstraçãozinha rápida. Então é importante saber que a aceleração centrípeta a gente tem essas duas maneiras da gente calcular, tá bom? Então o exercício, em muitos momentos, ele vai pedir aceleração centrípeta e você precisa saber calcular, tá bom? Mais para frente a gente vai falar, né, do conceito de resultante centrípeta, quando a gente falar de forças, isso aqui vai voltar a aparecer. Mas por enquanto você precisa saber calcular isso, ok? E aí o que é importante, gente? A gente vai ter duas expressões que são extremamente importantes no estudo de movimento circular uniforme, que é a expressão da velocidade linear e da velocidade angular, tá? Pô, Eufrásio, mas a gente já viu isso. Certo, porém a gente vai ver o quê? Aplicado no movimento circular uniforme, porque a gente vai conseguir fazer relação com os conceitos de período e frequência. Lembra? Esse movimento, se ele é circular e uniforme, ele é periódico. Se ele é periódico, ele demora um tempo sempre igual para dar uma volta. E ele tem uma frequência constante também, beleza? Então a gente vai falar de período e frequência e muitas vezes o exercício vai dar essas informações pra gente, tá? Então vamos lá, gente. Velocidade linear. Se a gente lembrar, velocidade linear é o quê? Bom, velocidade linear é ΔS sobre ΔT. Pô, frase, isso aí eu sabia, né? Isso aí é tranquilo, de boas, tá? Aí o que a gente vai colocar? Como o movimento é uniforme, percebe que para saber a velocidade, eu posso pegar qualquer ΔS e qualquer ΔT. Faz sentido? Porque se o movimento é uniforme, se eu pegar o ΔS, sei lá, de 1/4 da circunferência e o tempo que demorar para ele preencher esse 1/4, vai dar uma velocidade. Se eu fizer de uma volta completa, vai dar a mesma velocidade, porque a velocidade é constante, tudo bem? E isso vai fazer a gente ter uma expressão legal. Porque se eu posso usar qualquer intervalo de espaço e de tempo, eu vou usar o quê? Eu vou fazer assim, ó, para uma volta completa. Por que eu frase para uma volta completa? Porque eu tenho informações específicas para uma volta. Como assim, ó? Vamos lá. Para uma volta completa, o que a gente vai ter? A velocidade vai ser o ΔS. Qual é o ΔS de uma volta completa? ΔS de uma volta completa é 2π vezes o raio. Tudo bem? É o comprimento de uma circunferência. Ah, entendi. Eu já tenho essa expressão. E para uma volta completa, como a gente chama o tempo que demora para dar uma volta completa? A gente falou em outro momento que o tempo para dar uma volta, o tempo de uma oscilação, é o que a gente chama de período. Ah, entendi, Eufrásio.
Então, basicamente, a velocidade linear é 2πr dividido pelo período. Lembrando que a frequência é o inverso do período e vice-versa, eu posso escrever também, ao invés de escrever com o período embaixo, eu posso escrever 2πr vezes a frequência. Ah, Eufrásio, saquei a ideia. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Boa, entendi. Então, ó, aqui a gente tem já expressões importantíssimas, tá? Velocidade linear é 2πr dividido pelo período ou 2πr vezes a frequência, caso ele te dê informações como período e frequência, tá? Mas nada impede, gente, da gente usar isso aqui, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, dá na mesma, tá? Então ele fala, ah, numa circunferência eu percorri tal ΔS e demorou tanto tempo. Eu não preciso achar o período, achar a frequência para calcular a velocidade. Só fazer um ΔS sobre ΔT, simples, tá? Isso aqui é para realmente porque ele fala muitas vezes de conceitos como período e frequência. E aí a gente tem que usar informações para uma volta completa, beleza? E analogamente a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma coisa parecida para a velocidade angular. A velocidade angular, gente, vamos lembrar, ela é a variação do espaço angular dividido pela variação do tempo. Mesma coisa, para uma volta, o que a gente vai ter? Ó? Para uma volta, gente, a gente vai ter que a velocidade angular é a variação do espaço angular de uma volta. A variação do espaço angular de uma volta é 360 graus, ou 2π radianos, né? Então é 2π dividido, o tempo para uma volta é o período. Ah, então é 2π sobre o período. Ou, se eu quiser em termos da frequência, lembra, período é o inverso da frequência. 2π vezes a frequência, tá? Então, se um é o inverso do outro, tanto faz escrever dividido pelo período ou multiplicado pela frequência, tá bom? Então, é uma expressão importantíssima para calcular a velocidade angular. E se vocês forem bem atentos, vocês vão perceber que tem uma coisa parecida com as duas, né? Se você olhar essa aqui, ó, vamos olhar só esse pedaço, ó, 2πr vezes a frequência. E aqui eu tenho 2π vezes a frequência. Qual que é a diferença? Bom, um tem o R e o outro não tem o R, beleza? Ah, entendi. Então, olha só, vamos reescrever. 2π, eu vou até inverter, 2πf vezes R, tudo bem? E a angular é 2πf, tudo bem? Estou escrevendo em termos da frequência, mas eu poderia escrever, se eu quisesse, usando o período, dá na mesma, tá? Então, se o ômega, né, a velocidade angular é 2πf, eu posso substituir exatamente nesse termo. Qual que é a nossa conclusão? A conclusão é que a velocidade linear é a angular, que é o 2πf, vezes o raio. Uai, Eufrásio, você já não tinha chegado nessa conclusão? É, chegamos de novo para ver que realmente velocidade linear é angular vezes o raio. A gente já sabia, mas reforçou ainda mais nesse caso, tudo bem? Então, vão ter formas. Ele pode pedir a velocidade linear, gente, e ter dado informações como o comprimento, o período e tal. Mas ele pode ter dado só a velocidade angular e ter dado o raio. Então, eu consigo fazer essa conversão, tudo bem? Então, tanto faz, né, a gente escrever velocidade angular vezes o raio, ou que a velocidade angular é a linear dividido pelo raio, tá bom? Ah, entendi, Eufrásio, beleza. Então, essa conversão ela é bem importante. E aí, gente, o que a gente vai ter? Assim como lá no movimento uniforme a gente tinha funções horárias, aqui a gente também vai ter, tá? Como é um movimento uniforme, vai ser análogo às funções horárias do movimento retilíneo e uniforme que a gente já tinha visto, né? Então vamos lembrar, no MU, tá? Vamos escrever assim, ó, no MRU, vamos detalhar mais ainda, né? MRU é movimento retilíneo e uniforme, né? Então a diferença desse é que ao invés de ser um movimento circular, ele é reto, tá? Mas ainda assim é uniforme, então velocidade constante em módulo. A gente tinha que S era igual a S0 mais VT, tudo bem? Essa era a função horária do espaço no movimento uniforme. Para a gente fazer, existe uma versão angular, né, dessa expressão, que vai ser o movimento circular uniforme, tá? Primeiro, tá? Isso aqui ainda funciona aqui, beleza? Se eu quiser calcular posições lineares, tá? Então dizer, aqui é uma posição tal, aqui é tal, ele andou, sei lá, 5 metros e demorou 2 segundos, eu ainda vou fazer normal, tá? Eu vou usar a mesma expressãozinha. Mas a versão angular é o quê? Lembra, gente? Se eu quero passar do mundo linear para o angular, eu faço o quê? Divido pelo raio. É isso que a gente viu em várias vezes aqui. Então eu vou fazer o quê? Ó? Se há uma igualdade, eu posso dividir os dois lados pelo raio.
Então, ó, estou dividindo aqui, ó, todo mundo pelo raio. Se eu faço isso, gente, eu não estou alterando a igualdade, tá? Eu sou completamente permitido a fazer isso, tá? Dividir de um raio por um lado e no outro também. Então, qual vai ser a nossa conclusão? Olha só. Espaço linear sobre o raio é espaço angular. Espaço inicial sobre o raio vai ser o espaço angular inicial. Mais velocidade linear sobre o raio é velocidade angular. Então aqui, gente, ó, cheguei na versão angular do que o pessoal conhece como sorvete, tudo bem? Então, basicamente é a mesma expressão, só que ao invés de usar as grandezas lineares, eu estou usando as grandezas angulares, beleza? E aí, isso serve para o quê? Para eu dizer a posição angular do corpo numa trajetória circular. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, eu estou numa trajetória circular, eu estou, né, meu ângulo inicial aqui, ó, pode ser o ângulo de, sei lá, π sobre 6, né? E aí, basicamente, eu digo assim, ó, eu saí da posição π sobre 6, eu tenho uma velocidade angular de, vamos supor que eu ando π sobre 3 radianos por segundo, ok? Olha como a gente consegue ler. Eu saí do π sobre 6 e eu ando π sobre 3 radianos a cada segundo. Então, basicamente, depois de um segundo, eu vou estar no π sobre 6 mais π sobre 3. Eu ganhei π sobre 3, certo? Tá? Se eu falar assim em graus, fica até mais fácil. Ó. Π sobre 6 é 30 graus. É como se eu estivesse falando assim, ó, eu ganho 60 graus a cada segundo. Beleza? Então assim, ó, eu estou no 30, depois de um segundo eu vou estar no 90, depois vou andar mais 60, mais 60, mais 60 e assim por diante. Tudo bem? O que é importante a gente ver aqui também, gente, vamos apagar esse rascunho aqui, é que quando eu começo a dar volta, o que eu quero que vocês imaginem, tá? Essa ideia é um pouco chatinha da gente sacar. Porque assim, ó, vocês estão vendo que quando a gente tem um movimento circular, a gente sai de um ponto, a gente dá uma volta e a gente volta no mesmo ponto, beleza? Só que qual que é o interessante? Quando a gente escreve essa função horária aqui, ó, ela não entende que a gente volta para o mesmo lugar. Como assim, Eufrásio? O que eu quero que vocês pensem? Vocês já usaram aqueles estacionamentos de shopping? Aquele que é meio em caracol assim, que você entra e você vai subindo? É isso que você tem que pensar. Quando você fala de um movimento circular, quando a gente tratar assim de funções horárias, eu não quero que você pense que é como se fosse uma pista que você dá uma volta e volta para o mesmo lugar. Eu quero que você imagine que você dá uma volta e quando você volta para o mesmo lugar, você está em um andar acima, tudo bem? Como assim? Você começou aqui na posição 0 graus. Quando você deu uma volta, você não voltou para o zero, você foi para o 360 graus. Estar no 0 graus é diferente de estar no 360 graus para nossa conta, beleza? Então você subiu um andar. Se você der mais uma volta, você vai subir mais 360, tudo bem? Você vai estar no 720, você vai estar no andar acima, beleza? E por que eu falo isso, gente? Porque às vezes, o que a gente vai querer fazer? Lembra que a gente fazia no movimento uniforme, igualar as equações de espaço? Então, eu tenho, imagina que assim, ó, eu tenho o corpo que está aqui e vai para lá. E eu tenho outro corpo aqui e vem para cá, certo? Então pensa comigo. Se esse corpo ele vai andar para cá e esse vai andar para cá, se a gente pensar numa ideia de pista circular, em algum ponto eles vão se encontrar, né? Um sai de um lado e um de outro e eles vão se encontrar. Mas muitas vezes você vai fazer a conta e dá errado. Como assim dá errado, Eufrásio? Porque pensa, imagina que o primeiro corpo, os dois estão no zero, tá? Os dois estão no θ inicial igual a zero. Mas vamos supor que o primeiro, ele tem π sobre 3 radianos por segundo, e o outro tem π sobre 6 radianos por segundo, tá? E aí a gente quer saber qual o instante que eles vão se encontrar. De fato, eles vão se encontrar, mas imagina que esse daqui é menos π sobre 6 radianos por segundo, certo? Porque um está indo para frente e o outro está indo para trás. Seria essa a ideia, tá? Se um é mais, ele está indo no sentido positivo. Se o outro é menos, ele está indo no sentido negativo. Percebe então que eles vão dar a volta e vão ter que se encontrar. Mas quando a gente coloca na nossa conta, olha como vai dar feio. Pensa comigo, ó. Com esses dados, vamos fazer assim, ó. A equação do espaço angular de 1 é, o do 1 vai ser o θ inicial, que é 0, mais π sobre 3. E o do segundo é 0 mais π sobre 6, certo? Então eu quero saber, π sobre 3 vezes t, π sobre 6 vezes t, certo? Aí eu quero saber quando eles se encontram. Quando eles se encontram seria quando o espaço aqui é o mesmo, né?
Só que se a gente igualar, fizer, ó, θ1 igual a θ2, olha que estranho. Vai dar π sobre 3 vezes t igual a π sobre 6 vezes t, certo? Aí você vai olhar e vai falar, ué, corta o t dos dois lados, π sobre 3 é igual a π sobre 6. Tá vendo que expressão esquisita que ficou? Não faz muito sentido essa expressão, tá? Por que que isso aqui dá errado, gente? Porque, basicamente, pensa na ideia, pensa no caracol que eu falei do shopping. Os dois estão saindo do mesmo andar, certo? Só que quando eu digo que um tá girando no sentido positivo e o outro no negativo, pensa assim, é como se um estivesse subindo o ângulo, ó. Então depois de um tempo ele vai estar no andar de cima. E se o outro está andando no outro sentido, ele vai estar no andar de baixo. Então eles não vão estar no mesmo ângulo, percebe? Sei lá, se um der uma volta para cima, o outro der uma volta para baixo, um vai estar no 360 e o outro vai estar numa posição negativa. Faz sentido? Então, a gente tem que pensar como um caracol mesmo, tá? Então pensa que eu tenho andares do meu movimento circular quando a gente fala da equação horária do espaço, tá? Isso aqui é muito importante da gente perceber. E aí, gente, a gente pode pensar em algumas alternativas para resolver. Então, por exemplo, nesse caso, como que eu poderia resolver? Pensa assim, ó. Tá, eles vão sair de uma mesma posição, eles vão dar e na primeira volta eles já vão se encontrar. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Pensa comigo. Eu vou colocar um deles numa posição, ó. Imagina que eu tenho uma volta assim, ó. Eu tenho a volta de cima, aí eu tenho a de baixo, eu tenho a de baixo e vai indo assim. Então, eu vou fazer o quê, ó? O que anda para trás, eu vou colocar ele no andar de cima. E o que anda para frente, eu vou botar ele no andar de baixo aqui, ó. Tudo bem? Então, um vai subir e o outro vai descer. E aí eles vão se encontrar em algum ponto aqui, ó. Entenderam a ideia que eu coloquei? Tá? Então é uma gambiarra aqui pra gente resolver. Imagina, um tá no andar de baixo e o outro tá no andar de cima. Então, um vai descer, o outro vai subir, eles vão se chocar em algum momento. Ah, então olha só como a gente poderia resolver isso, ó. Eu vou falar que o carinha que vai andar para trás, certo? Que ele vai andar ângulos para trás, ele tá, que é o 2, ele tá na posição, vamos dizer que ele tá numa posição acima, tá? Então ele tá no 2π, ao invés de estar no 0, ele tá no 2π menos π sobre 6t. E o outro, o 1, eu vou colocar que ele está no andar de baixo, beleza? Um tá no de cima e um tá no de baixo. Então ele vai estar no 0. Esse aqui vai estar no 0 mesmo, tá? 0 mais π sobre 3t. Ok? Agora sim, eu quero que o θ1 seja igual ao θ2. Beleza? Então vamos fazer a conta aqui nesse cantinho, bem aqui embaixo, tá? Então vai ficar assim, ó. 2π. Certo? Isso aqui é só um rascunho, gente, tá? Pra gente entender essa ideia. 2π menos π sobre 6t igual a 0, né? Mais π sobre 3 vezes t. Tudo bem? Ah, agora ficou um pouco melhor a conta, ó. Π aparece em todos os termos, eu posso cortar. E aí a gente vai ter o quê, ó? Ficou... Vamos multiplicar todo mundo por 6 em cima, tudo bem? Todo mundo por 6. Porque aí a gente vai conseguir tirar os denominadores. Então, 6 vezes 2 vai ficar 12. Π sobre 6 vai sobrar só o π. E o 6t sobre 3 vai dar 2t, certo? Ó, aqui é πt. Oh, perdão. Aqui eu tinha cortado o π, né? Então ficou só t sobre 6. 6 dividido por 6 dá só o t. E do outro lado ficou 2t. Beleza? Quando eu jogar aqui, ó, esse t vai passar para o outro lado, vai ficar 3t igual a 12. Beleza? E aí vamos colocar aqui em cima. O nosso t vai ser igual a 4 segundos. Ah, entendi. Agora saquei, ó. Demora 4 segundos. Se um for para um sentido, que nem eu coloquei, ó. Um rodou para um sentido, o outro rodou para outro sentido. Com esses ângulos aí, eles vão demorar 4 segundos para se encontrar em um determinado ponto aqui. Mas eu precisei ter uma ideia clara dessa questão de andares. Porque se ambos saíram do 0, um foi positivo, outro negativo, eles nunca vão se encontrar. Um está subindo o ângulo e o outro está descendo o ângulo. Então eu precisei colocar um acima e outro abaixo para que um descesse, o outro subisse e eles se encontrassem no meio do caminho. É meio que essa a ideia que a gente vai ter aqui, tá, gente? Tá? E aí, basicamente é isso. Eles continuariam, né? Um continuaria subindo e o outro descendo. Show de bola?
Então é isso, tá? Então função horária, eu sei que isso não vai ser o que mais vai despencar, tá, gente? Mas se por acaso aparecer, muitas vezes dá dúvida, já tiveram diversos alunos que tiveram essa dúvida em alguns exercícios e essa é uma maneira da gente manipular, tudo bem? Então, para a gente finalizar essa aula, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo numérico para a gente aplicar os conceitos que a gente aprendeu agora, tá? Então vamos lá. Nesse exemplo a gente fala assim, ó, uma roda gigante de raio 20 metros, tá? Numa roda gigante eu tenho um passageiro que se move com velocidade linear de 10 metros por segundo, beleza? Então pensa, ó, tem uma roda gigante aqui e pensa que o passageiro ele está na pontinha aqui com uma velocidade linear de 10 metros por segundo, beleza? E o raio aqui dessa roda gigante é de 20 metros, tá? Beleza? Então é essa a ideia que a gente tem aqui. E aí vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo primeiro a velocidade angular da roda gigante. Vamos colocar aqui, ó. Pensa, gente, ó. Ele não te deu frequência, não te deu período, ele só te deu a velocidade linear e deu o raio. Lembra, fator de conversão. Se eu quero alguma coisa angular, eu pego a linear e divido pelo raio. Basicamente isso, tá? Então a velocidade angular aqui vai ser o 10, que é linear, dividido por 20. 10 dividido por 20 dá meio. Meio radianos por segundo. Tudo bem? Então tá aí, nossa velocidade angular. B. O módulo da aceleração centrípeta. A gente tem que saber a expressão, gente, ó. Então lembra, a gente tem duas formas. A aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido pelo raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Tanto faz a forma que a gente fazer, tá? Então, com a linear fica 10 ao quadrado sobre 20. Isso dá 100 sobre 20. Corta, corta. 10 sobre 2 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Unidade de aceleração, tá bom? Se eu usar a velocidade angular vezes o raio, angular ao quadrado, né? Vai dar meio ao quadrado. Meio ao quadrado vezes o raio. Lembra, meio ao quadrado é 1, eleva 1 ao quadrado e o 2 ao quadrado dá 4. Então fica 20 sobre 4, que também é 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então aí foi a letra B, beleza? Então só mais uma aplicaçãozinha de expressão. O período e a frequência da roda, tá? Então vamos pensar, gente. A gente poderia pensar no período e frequência usando expressões e pensando no conceito. Então pensa assim, ó. O período é o tempo para uma volta. E a gente pode pensar assim, ó. O comprimento da circunferência total é 2πr, certo? Ou seja, se a gente considerar π igual a 3, né, a gente vai ter, ó, 2 vezes 3, que é 6, vezes 20, certo? Então vai ficar 6 vezes 20. Isso vai dar 120 metros. E pensa, uma regra de 3. Se eu tenho 120 metros e a minha velocidade é 10 metros por segundo, então a cada segundo eu ando 10, 120 eu vou andar num tempo de 12 segundos. Tá vendo que eu só fiz pensando? Esse aqui é o nosso período, tudo bem? Eu apliquei um V igual a ΔS sobre ΔT, ó. Velocidade igual a ΔS dividido pelo período sobre ΔT, ok? Tá? Mas se você quiser usar a fórmula, vamos colocar aqui, ó. Como assim fórmula, Eufrásio? Pensa, eu tenho a velocidade linear ou angular, tanto faz. Vamos usar a angular. Angular é igual a 2π dividido pelo período. Então olha só. A velocidade angular é meio, isso vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6, dividido pelo período. Quando eu passar o período multiplicando e o 0,5 dividindo, vai ficar 6 sobre meio, que é 12 segundos. Frequência. Frequência é o inverso do período, é 1 sobre 12. Hertz, tudo bem? Porque eu tenho 1 sobre 12 segundos, tá? 1 sobre segundo, que é em hertz, ok? Ah, Eufrásio, entendi. E aí ele pede assim na letra D. A velocidade linear de um ponto a 5 metros do centro da roda. Então, olha só, gente. Quando eu giro, tá? Eu tenho um certo giro. Pensa assim, ó. A velocidade angular, ela é constante. Porque o ângulo, né? Eu vou dar 300 todos os pontos aqui, ó. Pensa. Todos os pontos que eu pegar aqui dessa linha, eles vão dar uma volta no mesmo tempo. Tudo bem? Então a gente vai ter que a velocidade angular é a mesma para todos. Então, basta eu saber o quê? Se eu quero
a velocidade linear de um ponto de raio diferente, basta eu lembrar que a velocidade angular é a mesma para todos os pontos. Então eu tenho que a velocidade linear é a angular vezes o raio, tudo bem? Ah, Eufrase, entendi. Então essa velocidade linear vai ser o 0,5 vezes 5 metros. 5 vezes 0,5 dá 2,5 metros por segundo. Olha só que conclusão interessante. Quer dizer que quanto mais interno, né, fica aqui o nosso ponto, né, a gente está vendo que a velocidade linear dele está menor, né? Porque pensa, se todos os pontos que estão aqui nesse raio, eles têm que dar uma volta juntos, certo? O ponto que está mais fora, ele tem que andar um ΔS, ó, muito maior, né? Por isso ele é mais rápido. Agora esse aqui, para dar uma voltinha, ele vai ter um ΔS menor. Esse aqui um menor ainda. Até o ponto central que não vai precisar se mexer, tudo bem? Então faz sentido que, basicamente, a velocidade aqui, inclusive, ela foi proporcional aqui, né? Ou seja, o nosso raio, ele dividiu por 4 e a velocidade também dividiu por 4. Tá? Então a velocidade a gente vê que ela é proporcional ao raio, dado que a velocidade angular ela é constante. Tudo bem? Então, gente, ó, esse é um exemplo prático de como a gente usar o movimento circular uniforme e a gente vai aplicar em diversos contextos e é muito importante a gente não só decorar essas fórmulas, mas entender os conceitos básicos, velocidade ΔS sobre ΔT, o conceito de velocidade angular, para que a gente consiga sempre pensar no que a gente está fazendo. Show de bola, gente? Então é isso. Continue seus estudos, reveja muito essa aula porque ela é a mais importante aqui da aula 6. Show de bola?